Ave Maria, cheia de graça, contigo habita nosso Senhor. Por dom divino entre as mulheres, tu és bendita, divina flor. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, designou o Senhor 72 discípulos, enviou-os 2 a 2 à sua frente, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsas, nem alforjes, nem sandálias. Nem vos demoreis a saudar alguém pelo caminho. Quando entrardes em alguma casa, dizei primeiro: paz a esta casa. E se lá houver gente de paz, a vossa paz repousará sobre eles. Se não, ficará convosco. Ficai nessa casa, comei e bebei do que tiverem, que o trabalhador merece o seu salário. Não andeis de casa em casa. Quando entrardes em alguma cidade e vos receberem, comei do que vos servirem, curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: está perto de vós o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, celebramos hoje, como já dissemos, a festa de São Lucas, evangelista, que nasceu em Antioquia de uma família pagã e era médico de profissão. Convertido à fé de Cristo, foi companheiro caríssimo do apóstolo São Paulo e ordenou diligentemente no seu livro do Evangelho tudo o que Jesus fez e ensinou, tornando-se o evangelista da mansidão de Cristo. Além disso, nos Atos dos Apóstolos, transmitiu os primeiros passos da vida da Igreja até à primeira estadia de São Paulo em Roma. O seu Evangelho realça a universalidade da salvação e a predileção de Cristo pelos pobres. É muito interessante quanto ouvíamos na primeira leitura. São Paulo, que escreve a Timóteo, e faz uma referência àqueles que colaboram diretamente com ele na evangelização, no anúncio do Evangelho. E fala da missão de cada um e por onde andam, e às tantas diz que só Lucas está comigo. Uma referência a esta relação tão próxima de São Lucas com o apóstolo Paulo. E depois fala de coisas tão simples quanto a vida concreta de uma pessoa e de uma comunidade, pedindo-lhe que traga a capa que deixou em Tróade e que se acautele, porque também, já naquela altura, havia gente que queria fazer mal e que se opunha ao Evangelho.
E então adverte-o: olha, cá para aí um Alexandre Caldeireiro que me fez muito mal. Isto é transversal à vida da Igreja. Em todos os tempos aparecem estes Alexandres Caldeireiros. Enfim, mas Paulo testemunha-nos sobretudo uma coisa fundamental. Ele percebe que em muitas horas aquele que anuncia o Evangelho se sente sozinho, humanamente falando. Todos me abandonaram, diz ele, na minha primeira defesa. Deus lhes perdoe. Mas o Senhor esteve a meu lado e deu-me forças para que, por meu intermédio, o Evangelho fosse proclamado a toda a gente. O segredo da missão, no tempo de Paulo, de Lucas, e no nosso tempo, é sempre o mesmo. É a certeza de que o Senhor está a nosso lado e nos dá força para vencer todas as dificuldades. Na passagem do Evangelho que nós acabamos de escutar, que nos vem justamente da pena de São Lucas, do Evangelho de São Lucas, situa-nos no contexto da caminhada de Jesus para Jerusalém e apresenta-nos mais uma etapa desse caminho espiritual durante o qual Jesus vai oferecendo aos seus discípulos a plenitude da revelação do Pai e preparando-os para continuar, após a sua partida, a missão de levar o Evangelho a toda a gente. Esta história do envio dos 72 discípulos é uma tradição exclusiva do Evangelho de Lucas. Seria uma história estranha e inesperada se a víssemos como um relato fotográfico de acontecimentos concretos. De onde vêm estes 72, que não são referidos nem por Mateus nem por Marcos no seu Evangelho e que aqui aparecem como que surgidos do nada? Trata-se fundamentalmente de uma catequese, através da qual São Lucas propõe aos discípulos de ontem como a nós hoje uma reflexão sobre a missão da Igreja que caminha no mundo. Aqui, Lucas ensina que o cristão tem de continuar a missão de Jesus, tornando-se testemunha para toda a gente dessa proposta de salvação que Jesus nos veio trazer. O texto começa por apresentar o número dos discípulos enviados, 72. É evidente um número simbólico, que é um número simbólico, que deve ser relacionado com o capítulo 10º do livro do Gênesis, onde esse número refere a totalidade das nações pagãs que habitam a terra. Significa, portanto, que esta proposta de Jesus é para chegar a toda a gente, a todas as nações, a todas as raças, sem distinção de ninguém. Seguidamente, Lucas menciona que os discípulos foram enviados 2 a 2, o que significa que o anúncio do Evangelho é uma tarefa da comunidade, não uma tarefa a realizar isoladamente, por iniciativa pessoal, mas em comunhão com os irmãos, em igreja, diríamos. De facto, a fé vive-se e irradia a partir da comunidade que somos. A missão parte sempre do encontro com Jesus e com a comunidade. Melhor dizendo, com Jesus na comunidade que somos. Uma comunidade cristã viva é necessariamente uma comunidade cristã missionária, inquieta com a missão que lhe é confiada por Jesus. Como, aliás, todo o discípulo de Jesus, que devemos ser cada um de nós hoje, é chamado a ser missionário, a anunciar o Evangelho. O Evangelho diz ainda que os discípulos são enviados às aldeias e localidades onde Jesus havia de ir. O que nos diz que a missão dos discípulos não é pregar uma mensagem sua, mas preparar o caminho de Jesus e dar testemunho dele. Vemos ainda Jesus a apresentar a forma como a missão deve realizar-se. Por outras palavras, o estilo dos evangelizadores. Ele diz que os discípulos são enviados como cordeiros para o meio de lobos. É uma imagem que no Antigo Testamento
Descreve já a situação do justo perdido no meio dos pagãos. Significa a situação do discípulo fiel frente à hostilidade do mundo, que não nos leva a fugir, mas a enfrentar, a ir lá, a não desistir. Uma exigência também de pobreza e simplicidade. Não leveis bolsa, nem alforjes, nem sandálias, nem vos demoreis a saudar alguém pelo caminho. Seguramente que Jesus quer dizer-lhes, a eles e a nós, que a força do Evangelho não está nos meios materiais, mas na força libertadora da palavra. O não saudar ninguém pelo caminho não é uma falta de educação que Jesus propõe. Sugere a urgência da missão, sob pena de o essencial, o anúncio do reino de Deus, ser continuamente adiado. E diz ainda, não andeis de casa em casa. Deveremos entender como a preocupação fundamental dos discípulos deverá ser a dedicação total à missão e não o encontrar uma hospitalidade mais confortável. Aliás, Jesus tinha dito, as raposas têm as suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, não tem casa. O anúncio fundamental que os discípulos devem começar por apresentar é a paz. Não se trata aqui apenas da saudação normal que já acontecia entre os judeus, o shalom, mas do anúncio dessa paz que só Jesus traz e que preside ao reino. É o anúncio desse mundo novo de fraternidade, de harmonia com Deus e com os outros, de bem-estar, de felicidade, reino de Deus, que não é só doutrina, nem sobretudo, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É o concreto da nossa vida, a começar pela realidade mais funda do coração de cada um. Caríssimos irmãos e irmãs, todos somos chamados a continuar a missão de Jesus. Hoje, inspirados por São Lucas, chamados a evangelizar, a anunciar o Evangelho, a dar testemunho de maneira simples e direta do Deus revelado por Jesus Cristo mediante o Espírito Santo. Desta maneira, anunciar o Evangelho é, antes de mais e acima de tudo, obra do Espírito Santo. Desde os primeiros tempos, que a Igreja viveu com muito empenho a missão que recebeu de Jesus, de anunciar o Evangelho a todos. E se era assim no princípio, continua a ser ainda mais hoje, exigência que somos chamados a acolher e a concretizar. Cada um de nós é chamado, na senda de Lucas e de todos os que nos precederam neste anúncio, a concretizá-lo nas suas vidas, na sua vida, a partir do coração, mas também a partir de cada gesto, na família, na vizinhança, no trabalho, na comunidade cristã, no meio da política, da cultura, da sociedade em que vivemos, nas horas de lazer como nas horas de trabalho. Em tudo, tornar Jesus vivo, presente, na força da sua palavra, que se faz vida, gesto e atitude na vida de cada um de nós. Nesta hora da vida da Igreja, unimo-nos ao Sínodo e por ele rezamos, na esperança viva de uma fidelidade cada vez maior a Cristo, à sua palavra e à missão a que ele nos convida. Continuamos a acompanhar com preocupação e a rezar à Senhora de Fátima pelas vítimas inocentes, tantas vítimas inocentes da guerra que se mostra feroz em Israel e na Palestina, como na Ucrânia e em tantos outros lugares do mundo. Anunciar o Evangelho é anunciar a paz, é construir a paz certa, porque enraizada naquele que é a paz, Jesus Cristo. Que se eleve desta nossa Assembleia e deste santuário da Rainha da Paz o grito dos pobres e das vítimas de tanta guerra e de tanta injustiça. Que se calem as armas e que a paz grite mais alto.
não nos esqueçamos de rezar e de nos oferecer ao Senhor por esta e por tantas outras causas, porque essa também é outra maneira de viver o Evangelho, de anunciar o Evangelho, de anunciar o reino de Deus. Acolhemos na nossa Assembleia, neste dia, 2 casais, um vindo do Brasil, que celebra as suas bodas de ouro, e outro vindo das ilhas, que celebra as suas bodas de prata, das ilhas dos Açores. Damos graças a Deus por vós, pelo vosso amor vivido ao longo destes 50, destes 25 anos, por tudo quanto o Senhor fez por vós, e pedimos hoje ao Senhor, dando-lhe graças, por intercessão de Nossa Senhora, que vos continua a abençoar e a acompanhar a vós e às vossas famílias.